Eu quero pedir que você, meu irmão e minha irmã, abra a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulos 1 e o 2 até o verso 11. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 em diante. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a mais uma série aqui na igreja, no livro de 1 Samuel. E eu já venho há um tempo me preparando e orando ao Senhor, e eu creio que vai ser uma bênção. Nós temos aprendido muito por meio da pregação expositiva. Irmãos, eu creio na pregação expositiva, porque eu creio que é o melhor método de pregação, porque é a oportunidade que você tem de conhecer o texto bíblico, de expor, aprender, aplicar a palavra de Deus, e somente por meio da palavra de Deus é que a vida do crente e a vida de qualquer ser humano pode ser transformada. Então, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, era estéril. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, na cidade de Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava profundamente. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste, mulher? Será que eu, seu marido, não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres ao menos um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele jamais passará navalha. Ana continuava ali a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz alguma. Por isso Eli pensou em seu coração: esta mulher está embriagada. E lhe disse: até quando, mulher, ficarás embriagada? Trate de abandonar o vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, eu apenas estava derramando diante do Senhor a minha alma. Não pense que esta tua serva é pecadora ou ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o pedido da vossa oração.
Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e seu semblante já não era mais triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois toda a família voltou para casa em Ramá. Eucana, seu marido, teve relações com Ana, e o Senhor então se lembrou da sua serva. Aleluia! Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e ele ficará lá para todo sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o seu filho até que o desmamou. Depois de o desmamar, ela o levou consigo em seus braços, juntamente com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou diante do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino até o sacerdote Eli, e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, lembre-se de mim. Eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando e chorando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor concedeu o meu pedido. Glória a Deus. Por isso também, hoje, eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que ele viver, ele será consagrado ao Senhor. E ali, todos adoraram ao Senhor. Então Ana se levantou, meus irmãos, e orou assim: o meu coração se exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que viviam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Levanta ao pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua própria força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga toda a terra, Ele dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Louvado seja Deus. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou ali, servindo o Senhor para sempre, diante do sacerdote Eli. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, não há Deus como Tu. E diante, Senhor, do testemunho da Tua serva Ana, e de palavras de exultação e louvor de alguém que recebeu o favor de Deus, nós queremos Te pedir, fala ao nosso coração nessa noite. Fala ao meu coração e ao coração do Teu povo, Senhor.
que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, se apossando de nós, e que a Tua palavra seja pregada com claridade, e atinja cada um dos nossos corações, que sejamos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra possa nos mudar e nos moldar, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Meus irmãos, que história fantástica. A história de Ana. Se eu pudesse resumir, amada igreja, essa mensagem, essa cena que eu acabei de ler aqui para os irmãos, eu resumiria em uma única frase: o Senhor, o Rei incomparável, faz a justiça a seus seguidores leais. O Senhor, o Rei incomparável, faz justiça a seus seguidores leais. Meus irmãos, hoje nós vamos ver quando Deus transforma lágrimas em louvor. O livro de 1 Samuel, ele acontece logo após o livro dos Juízes. O livro de Juízes termina com a seguinte frase, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Pode colocar no próximo. Meus irmãos, essa não é apenas uma informação que nós lemos algumas vezes no livro de Juízes. É um diagnóstico espiritual do povo de Deus. Israel estava desorganizado, porque havia abandonado a autoridade de Deus. Largaram os termos da aliança e se prostituíram com outros deuses. O resultado foi um caos moral, decadência familiar, idolatria, violência e confusão em toda a nação. O livro de Juízes é marcado por confusão. Os últimos capítulos de Juízes mostram um povo no fundo do poço. Se você já leu o livro de Juízes, como eu, você se lembrará que nas últimas páginas do livro de Juízes, nós vemos o quê? Estupro coletivo, guerra civil, sequestros, vingança, massacres. Há uma verdadeira confusão em Israel. A nação escolhida por Deus se parecia mais com Canaã do que com o povo escolhido do Senhor. E é nesse cenário que começa 1 Samuel. Quando nós olhamos para 1 Samuel, o livro ele vai introduzir três grandes personagens. Três grandes personagens que vão se sobrepor. O primeiro deles é Samuel. Dos capítulos 1 ao capítulo 16, nós vemos a história de Samuel. Samuel seria o grande profeta, o último juiz, e ele seria um fazedor de reis. Ele seria responsável por consagrar os 2 primeiros reis de Israel. Depois de Samuel, nós temos a história de Davi, de Saul, o segundo protagonista do livro de 1 Samuel. Dos capítulos 9 a 31, nós vemos a história de Saul. E nós vemos que Saul é o rei escolhido segundo a aparência humana. E por fim, meus irmãos, a partir do capítulo 16, nós temos o surgimento daquele que talvez seja o personagem principal do livro de 1 e 2 Samuel, que é Davi, o rei segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para estabelecer o seu reino. Então, nos próximos domingos, nós vamos falar muito sobre esses 3 homens: Samuel, Saul e Davi. Mas antes de falar de qualquer um desses 3 homens famosos, renomados em Israel, o livro do profeta Samuel começa falando sobre uma mulher. Antes de levantar um profeta, antes de estabelecer um rei, antes de mudar a história de Israel, Deus começa no lugar mais improvável. Deus começa dentro da dor silenciosa de uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus frequentemente inicia grandes obras em lugares pequenos, em lugares invisíveis. E é com Ana que Deus começa a sua história. Se a gente for pensar no contexto de Israel,
eu queria que os irmãos pensassem junto comigo o que acontece lá no livro de Juízes. Um dos grandes problemas de Israel é que Israel vivia cercado pelos cananeus. Ainda no final do livro de Josué, nós somos lembrados que eles não destruíram, eles não espantaram da terra todos os povos que ali viviam. Alguns povos permaneceram. E esses povos cananeus, irmãos, eles adoravam outros deuses. E hoje, pode deixar lá, minha irmã. E hoje, nós vamos falar justamente sobre um desses deuses, que é Baal. Pode passar. Esse Deus aqui. Meus irmãos, Baal, alguém aqui já leu sobre Baal na Bíblia? Que era um suposto Deus, um Deus com D minúsculo, que nós vemos várias vezes nas Escrituras. É o falso Deus mais mencionado em toda a Bíblia. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, Baal é mencionado várias vezes. Em Juízes capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz que Israel abandonou ao Senhor e serviu aos Baalins, que eram esses deuses, esses postes ídolos que representavam o Deus Baal. Em Juízes 2,13 diz também que o povo de Israel deixou o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Em Juízes 3,7 diz que eles abandonaram ao Senhor e serviram aos Baalins. Em Juízes capítulo 6 nós temos a história de Gideão. A história de Gideão é fantástica, porque a história de Gideão é um pouco parecida com essa história de Samuel. E Deus então escolhe Gideão, e diz o texto em Juízes 6:25 que Deus fala com Gideão e manda ele derrubar um altar de quem? De Baal. Inclusive, ele vai lá de noite, derruba o altar de Baal e coloca um apelido nele, Jerubaal, aquele que destruiu Baal. Diz que o altar de Baal é destruído ainda no capítulo 6, e no versículo 30 do capítulo 6, o povo de Israel quer matar Gideão. Por que eles querem matar Gideão, irmãos? Porque destruíram o altar de Baal, que era um falso Deus. Um falso Deus. E aí Gideão diz assim no capítulo 6, versículo 31, se Baal é Deus, que ele mesmo defenda a sua causa. Após Gideão, decadência espiritual. Juízes 8:33, Israel se prostituiu novamente com os Baalins e fez de Baal Berite, que era uma espécie de Baal, também o seu Deus. Juízes 9:4, diz que Abimeleque tira dinheiro do templo de Baal para se tornar rei. Juízes 9:46, nós vemos que a infidelidade continua. Homens de Siquém entram na fortaleza do templo de Baal e se consagram àquele Deus. Juízes 10:6, Israel volta a servir aos Baalins. Ou seja, a trajetória de Juízes é o tempo inteiro. O povo de Israel, em determinado momento, está servindo a Deus e depois vai servir a Baal, um falso Deus, que é essa estátua, essa imagem, que muitas vezes é representada por um homem e outras vezes é representada por um touro. O que faz muito sentido quando nós olhamos para a história de Israel, que lá ainda no deserto, quando Moisés subiu ao monte para adorar o Senhor, diz que o povo pressionou Arão para fazer para eles um bezerro de ouro. Mais à frente nós vamos ver que em Jeroboão I, o rei do norte, ele impede que o povo vá adorar em Jerusalém, e na cidade de Dan e Betel ele faz ali 2 lugares de adoração e colocam bezerros de ouro para o povo adorar. Então, o povo de Deus está o tempo inteiro dividido entre adorar o Senhor e adorar a Baal. E eu queria falar um pouquinho mais sobre esse falso Deus, que era da mitologia dos cananeus. Irmãos, a mitologia dos cananeus é o seguinte: envolvia 2 deuses, Baal e Mote. Baal era o deus da fertilidade e Mote era o deus da esterilidade. Segundo o mito cananeu, a história diz que Baal ele desce ao mundo dos mortos para lutar com Mote. E lá eles travam uma batalha eterna. Todas as vezes que vem chuva
e boas colheitas, é porque Baal venceu, no mito deles, é porque Baal venceu a batalha. Quando vinha seca e fome, Mote havia derrotado Baal. Quando uma mulher engravidava, quem que venceu? Baal. Quando uma mulher estéril, Mote venceu. Então Baal era reconhecido por todos como sendo o Deus das chuvas, das fertilidades e da vida. Essas religiões prometiam prosperidade, filhos e abundância por meio de rituais pagãos. Muitas vezes as mulheres buscavam os templos de Baal para pedir fertilidade. Quando uma mulher naquela época queria ter filho, não conseguia engravidar, aonde que elas iam? Elas iam ao templo de Baal. E ali elas ofereciam sacrifício a Baal. Mas em 1 Samuel nós vemos algo poderoso. Nesse período, ali terminando o período do juízo, em que o povo está desviado, em que as pessoas estão adorando a Baal, buscando fertilidade em Baal, nós vemos uma mulher infértil, uma mulher que não consegue ter filhos, mas ela não vai adorar Baal, ela não vai buscar em Baal a resposta para o seu sofrimento, ela está ali humilhada completamente aos pés do Senhor. E ela está reconhecendo que somente Deus poderia tornar essa mulher estéril em alegre mãe de filhos, como ela diz no seu cântico. Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 1, mostra algo poderoso. Ana não vai ao templo de Baal. Ana vai à presença do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. E aí nós seguimos em frente, eu quero mostrar para os irmãos alguns pontos que nós podemos aprender com essa história. Em primeiro lugar, meus irmãos, ao olharmos para esse texto, nós vemos que Deus frequentemente inicia grandes obras em cenários marcados por dor, limitações e crises humanas. Veja, meus irmãos, das montanhas de Efraim, onde Eucana morava, até Siló, são aproximadamente 30 quilômetros. Todos os anos, Ana, juntamente com seu marido, e a outra esposa, Eucana tinha 2 esposas, então aqui nós vemos poligamia, mas entenda uma coisa, meus irmãos, nem tudo que está retratado na Bíblia é permitido. Muitas pessoas dizem, olha, era permitido por Deus que homens tivessem mais de uma mulher no Antigo Testamento. Não há na lei nenhuma menção a isso. Nós vemos homens com mais de uma mulher, mas em nenhum lugar há uma permissão ou uma lei de Deus que permita isso. Pelo contrário, se nós formos estudar a história dos patriarcas e a história de Israel, todas as vezes que há poligamia, há o quê? Pecado e problemas familiares. Porque o propósito de Deus é a monogamia. Deus criou o homem, está lá no princípio, em Gênesis, no capítulo 1 e 2, que Deus criou o homem para que ele pudesse deixar pai e mãe, unir a sua esposa. Não é no plural, é no singular. Ele ia se unir à sua esposa e os dois seriam uma só carne. Então o texto diz, unir a sua esposa e os dois, não é os 3, os 4, os 5, uma só carne. Então quando nós vemos poligamia na Bíblia, a Bíblia não está dizendo que poligamia é correta. Na Bíblia nós também vemos assassinatos, nós vemos irmão tirando a vida de irmão. A Bíblia ensina pelos bons exemplos e pelos maus exemplos. Então quando alguém disser, mas no Antigo Testamento podia casar com mais de uma mulher, você vai dizer, não, isso não é verdade. Não há, na lei de Deus, na Torá, não existe menção a isso. Mas, só abrindo parênteses para explicar aos irmãos, no caso de Eucana, ele, naquela época, culturalmente era permitido. Culturalmente. E ele tinha essas 2 esposas, Penina e Ana. É interessante, meus irmãos, que a palavra Ana, eu acho o nome lindíssimo. Ana significa agraciada ou favorecida. Mas quando nós olhamos para a história de Ana, nós não vemos uma mulher favorecida, uma mulher agraciada. Nós vemos uma mulher amargurada. Uma mulher que não consegue ter filhos. E isso para uma mulher naquela época, irmãos, era algo terrível. Porque muitas vezes, nessas culturas do Oriente Médio, a fertilidade ou ter filhos era sinal da bênção de Deus sobre a vida de uma mulher. Ela era bem vista, ela era aceita pelo seu marido quando lhe dava filhos, especialmente filhos homens. Você percebe que o voto de Ana é que o Senhor desse a ela um filho homem.
mas ela não conseguia ter filhos. Pois bem, no versículo 5, o texto diz que o Senhor havia lhe cerrado a madre. Ou seja, o próprio Deus era quem estava atuando naquilo. É interessante que quando algo ruim acontece com um crente, por exemplo, quando a gente sofre um acidente, ou quando uma mulher não consegue ter filhos, ou quando nós passamos por um problema de enfermidade, nós temos dificuldade de entender que Deus está no controle daquilo. De que Deus permite e que muitas vezes Deus manda. O nosso Deus não está alheio a nada. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que tudo que Deus permite ou manda sobre a vida dos seus filhos, cooperam para o bem deles. Até mesmo aquelas situações mais difíceis. Ana não podia ter filho, mas ela mal imaginava de que ela veria a glória de Deus e que por meio do seu ventre se levantaria um dos homens mais justos e um dos homens mais usados por Deus na história de Israel, que seria Samuel. E aqui, meus irmãos, há uma tensão importante. A esterilidade de Ana não está fora da soberania de Deus. E tanto no verso 5 como no verso 6, o texto diz que Deus é quem estava cerrando o ventre de Ana. E além da dor pessoal que Ana enfrentava, ela passava também, meus irmãos, por humilhação contínua. O versículo 6 diz que a rival dela, Penina, a provocava todos os dias e fazia isso para irritá-la. Ela fazia isso propositalmente para irritar. Talvez motivada por inveja ou por ciúme, uma vez que o texto bíblico também diz que Ana era a favorita de Eucana. Pois bem, todos os anos aquela família subia a Siló para adorar a Deus. Siló, meus irmãos, foi aquele local onde Josué se reuniu com a nação de Israel para distribuir a terra, para dividir a terra entre as tribos. E ali era onde estava o tabernáculo, o lugar de adoração ao Senhor. E diz o texto que todos os anos eles subiam ali para adorar, mas mesmo no ambiente de culto, Ana carregava lágrimas. Ela chorava e enquanto estava ali, ela não comia. E isso nos ensina que pessoas podem estar no culto e ainda assim sofrendo. O fato de nós adorarmos a Deus, o fato de nós servirmos a Deus não nos isenta do sofrimento. Esse é o problema, por exemplo, da teologia da prosperidade. Esse é o problema do triunfalismo que é pregado em muitas igrejas hoje. Onde muitos pastores e muitas pessoas dizem o seguinte: olha, sirva a Deus e tudo irá bem contigo. Alguns dizem assim: olha, pare de sofrer. Entregue sua vida para Jesus e você não vai ter mais problema. Mas quando nós olhamos para a Escritura, servir a Deus, adorar a Deus, não é imunidade contra o sofrimento e as provações. Pelo contrário. Nós vemos aqui uma serva de Deus, nós vemos aqui uma família que está buscando a Deus, mas está passando por dificuldades. Mas, meus irmãos, o foco que eu quero dizer para você é que, apesar de tudo isso, o texto diz que Ana se derramou diante do Senhor. Ela buscou a Deus naquele momento. E é interessante, meus irmãos, a diferença que isso fez. Primeiro, porque o fato de Ana buscar a Deus mudou a sua história. Ela era infértil e se tornou fértil. O fato de Ana buscar a Deus mudou a história da sua família. O seu filho veio a se tornar o líder de uma grande nação. E o fato de Ana servir e buscar a Deus não somente mudou a sua história, a história da sua família, mas mudou a história de toda a nação de Israel. Olha, estão aqui as mulheres de Deus, irmãs que estão aqui. A oração de uma mãe faz muito pela vida dos seus filhos, e de um pai também. Mas muitas vezes faz muito também por uma igreja, faz muito por uma nação. E nós vemos esse caso aqui. Enquanto eu li a história, irmãos, de Ana, eu me lembrei de uma mulher chamada Susana Wesley. Eu não sei quantos já ouviram falar da história de Susana Wesley. No século XVIII, aconteceu na Inglaterra o maior avivamento da história da Inglaterra, que é conhecido como o primeiro grande despertar. Milhares e milhares de pessoas que se converteram a Deus. O cristianismo tomou conta de toda a nação e dali surgiu os grandes movimentos de missões do século XIX. Agora você sabe onde que começou tudo aquilo?
Aí talvez você diz assim, não, talvez começou com um grupo de jovens que se reuniram lá numa universidade em Londres para orar ao Senhor. Não foi lá, foi bem antes. Antes desse grande avivamento, meus irmãos, não havia púlpitos cheios, não havia multidões convertidas, mas havia uma casa simples no interior da Inglaterra, uma família passando por dificuldades financeiras, filhos numerosos e uma mãe chamada Susana Wesley. Susana teve 19 filhos. A história diz que ela enfrentou pobreza, doenças, um marido frequentemente ausente. Sua vida não era grande aos olhos do mundo. Mas ali, meus irmãos, daquele lugar invisível, nasceram 2 filhos, John Wesley e Charles Wesley. John Wesley, meus irmãos, ao longo de sua vida, viajou cerca de 400 mil quilômetros e pregou mais de 40 mil sermões, muitas vezes para grandes multidões ao ar livre. E ele foi um dos homens mais usados por Deus naquele avivamento. E tudo começou com uma mãe de 19 filhos que diariamente se curvava para orar ao Senhor. E como ela vivia numa casa que não tinha muitos cômodos, quando chegava o momento da oração dela, ela não tinha a opção de entrar para um quarto para orar. Sabe o que ela fazia? Ela colocava o avental na cabeça. E ela dizia para os filhos, olha, enquanto eu estiver com o avental na cabeça, eu estou orando ao Senhor. Por favor, não me interrompa. E aquela mulher orou e orou e orou pelos seus filhos. E os seus filhos, meus irmãos, 19 filhos, todos serviram a Deus. E daqueles 19, 2 foram grandemente usados pelo Senhor para abençoar uma nação inteira. Meus irmãos, Deus frequentemente inicia grandes obras por meio de pessoas simples, de pessoas pequenas, de pessoas que não são vistas pelo mundo. Talvez você pense assim, mas quem sou eu? A pergunta não é quem é você, meu irmão e minha irmã. A pergunta é quem é o Deus a quem nós servimos. Não duvide do Deus que nós servimos. Não tome sobre os seus ombros a responsabilidade de mudar nada. Quem pode mudar o quadro, quem pode mudar os rumos da história é o Senhor a quem nós servimos. E Ele responde às nossas orações. E foi isso que Ana fez, Ana orou. Meus irmãos, grandes crises não impedem o cumprimento dos planos de Deus. E Deus trabalha sim em cenários comuns, como o meu e o seu, para fazer grandes coisas. Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas através da vida dessa igreja. Enquanto o pastor Carlinhos falava sobre o testemunho da embaixada lá de Picos, e dos vários pastores que saíram dali, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não precisa de grandes começos. Deus não precisa de grandes começos. Nós é que temos buscado pouco o Senhor. Nós é que temos duvidado do poder do nosso Deus. Enquanto toda uma nação estava em busca de falsos deuses como Baal, nós vemos uma mulher aqui prostrada diante do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, há uma nação de pessoas que estão em busca de falsos deuses. Muitos acordam cedo e dedicam toda a sua vida em busca de riqueza. Alguns colocam toda a sua esperança no status social, na política. Outros colocam sua esperança na ciência. Muitos têm buscado em muitos lugares. Mas nós, pelo exemplo de Ana, meus irmãos, devemos sair por aquela porta hoje com a convicção de que nós devemos buscar em Deus a resposta para os nossos problemas e o propósito para a nossa vida. Segundo lugar, versículos 9 a 20. Nós aprendemos que o Senhor ouve a oração sincera dos que se derramam diante dele e ele age no tempo certo. O Senhor ouve a oração sincera dos que se derramam diante dele e ele age no tempo certo. No tempo certo. O texto diz, meus irmãos, que Ana entra no templo profundamente aflita. O verso 10 diz que ela estava com amargura de alma e que ela chorou abundantemente diante do Senhor. Ela se derrama literalmente diante de Deus. Ela se abre diante de Deus. O divã de Ana é o altar do Senhor. A sua ansiedade ela lança diante do Senhor. Ela confia de que quem pode resolver os seus problemas está ali diante dela. E ela faz um voto, verso 11. E ela diz, se benignamente atentares a mim e deres um filho,
ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida. Meus irmãos, e aqui para mim é uma das partes mais fantásticas desse texto. Porque a maioria de nós já pediu algo ao Senhor. Não é verdade? A maioria de nós já pediu algo, provavelmente a maioria de nós já fez algum voto ao Senhor. Mas veja, meus irmãos, Ana não quer apenas receber algo de Deus. Ela quer devolver tudo a Deus. Tudo a Deus. Ela pede um filho, mas ela não pede um filho para si. Ela pede um filho para devolvê-lo ao Senhor. Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, que nós veremos na semana que vem, que eram sacerdotes corrompidos. Quando Eli vê o mover dos lábios dela, a Bíblia diz que ele pensa que ela está bêbada. E isso provavelmente revela o estado espiritual do sacerdócio naquela época. Ana então responde que eu não bebi vinho, não estou bêbada, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela clama ao Senhor, ela lhe pede um filho. E o texto diz, se você puder acompanhar comigo, meus irmãos, o texto diz o seguinte, verso 18. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ana entregou ao Senhor a sua ansiedade, ela entregou ao Senhor a amargura da sua alma, e o Senhor trouxe paz a ela. E se você observar comigo, só no verso 20 é que o texto vai dizer que Deus ouviu a oração dela. E esse é um ponto interessante que a gente tem que aprender a respeito da oração. Quando nós oramos, nós experimentamos da parte de Deus não quando a gente é atendido, mas o simples fato de orar, o simples fato de ser ouvido por Deus já traz paz ao nosso coração. Você sabia disso? Quando nós confiamos a Deus, confiamos naquele que tudo governa, aquele que tudo pode, aquele que tem o controle de todas as coisas, isso já traz paz ao nosso coração. Talvez você veio aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, e você está passando por alguma angústia de alma, como Ana. Se lance diante do Senhor. Filipenses 4 fala sobre isso. E ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por oração, súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma. Ana experimentou dessa paz, porque quando ela se levanta diante ali da presença do Senhor, o texto diz que ela se alegrou. E ela se alegrou não porque teve a certeza de que Deus respondeu, mas porque teve a certeza de que Deus ouviu e que Deus faria o melhor por ela. Deus sempre faz o melhor pelos seus filhos, irmãos. E diz o texto que Deus ouviu Ana. Você pode repetir comigo? Deus ouviu Ana. Deus ouviu. E por isso que quando ela tem relações com seu marido, engravida, tem um filho, qual é o nome do filho? Samuel. Samuel é uma palavra, vem de duas palavras hebraicas. Deus ouviu. Deus ouviu Ana. Deus nos ouve, meus irmãos. Deus escuta as nossas orações. E é interessante que o texto diz, meus irmãos, que os lábios de Ana se mexiam e as suas palavras eram impronunciáveis. Deus não exige eloquência. Deus acolhe corações quebrantados. O Senhor, meus irmãos, Ele sempre responde no tempo certo. O verso 19 diz que o Senhor se lembrou de Ana. Não significa que Deus havia esquecido de Ana, mas na linguagem bíblica, dizer que o Senhor se lembrou traz a ideia de que chegou o tempo da intervenção de Deus na vida dela. Talvez muitas das nossas orações nós ainda não recebemos porque não chegou o tempo da intervenção de Deus em nossa vida. O tempo de Deus é sempre o melhor. E a resposta de Deus para Ana revela o seu governo sobre todas as coisas. Samuel não nasceu por técnicas humanas. Samuel não nasceu por superstição. Samuel não nasceu por um sacrifício a Baal. Samuel nasceu pela intervenção do único Deus vivo e verdadeiro. O único Deus com D maiúsculo. Yahvé, o grande eu sou, o Deus a quem nós servimos. E aí nós chegamos no terceiro ponto. Nós já vimos aqui, meus irmãos, que Deus frequentemente inicia grandes obras
em cenários marcados por dor, limitações e sofrimento humano. Nós vimos que o Senhor ouve a sincera oração dos que se derramam diante dele e age no tempo certo. Quantos de nós podemos testemunhar respostas, testemunhos de orações que foram ouvidas no tempo de Deus, no tempo certo? Mas em terceiro lugar, versos 21 a 28. Quem reconhece que tudo vem de Deus, responde com gratidão, fidelidade e entrega. Depois que Samuel nasce, para mim esse é o clímax da história, é o momento de maior tensão. Porque a gente vem acompanhando a história de Ana. Eu quero que você imagine que você estivesse ouvindo essa história pela primeira vez. A gente já conhece, você tem irmãos aqui que ouvem desde criança. E esse é o problema. Porque quando a gente vai para o texto bíblico, a gente já começa o início sabendo do fim, e isso atrapalha um pouco. Mas imagine que você está ouvindo pela primeira vez a história de Ana. E você vê essa mulher estéril, ela está diante de Deus, ela ora ao Senhor e Deus lhe dá um filho. E aí você fica aliviado, você diz, oh, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, ele respondeu, ela agora tem um filho. Penina nunca mais vai poder apontar o dedo para ela, nunca mais vai rir da cara dela, porque ela agora tem um filho e é um filho homem. É um filho homem. Mas aí nós temos esse momento de tensão. Porque Ana faz um voto, e o voto de Ana é o seguinte: se eu tiver um filho, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei para que durante toda a sua vida ele sirva na casa do Senhor. Depois que Samuel nasce, Ana o desmama. E eu imagino, meus irmãos, que aqueles foram os meses mais felizes da vida de Ana. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. A experiência de pegar um filho pela primeira vez. A experiência de colocar uma alma, uma vida no mundo. De amamentar pela primeira vez. Imagina você preparando o quarto. Imagina você fazendo todo o enxoval da criança. Aí nós que somos crentes, a gente prepara para trazer a criança e apresentar na igreja. Meus irmãos, é fantástico. É uma das experiências mais maravilhosas que nós podemos ter. Mas agora era o momento de Ana levar aquele menino para a casa de Deus. O menino não era dela. Ela poderia racionalizar, não poderia? Ela poderia dizer assim, olha, Senhor, eu esperei por tantos anos. Ela poderia dizer, eu sofri demais. Ela poderia dizer, agora ele é meu, Senhor, obrigado. O Senhor me deu, agora ele é meu. Mas Ana, ela entendeu algo profundo que todos nós precisamos entender aqui. O que Deus nos dá, continua pertencendo a Deus. O que Deus nos dá, continua pertencendo a Deus. Quantas vezes nós oramos ao Senhor? E nós oramos a Deus pedindo filhos. Nós oramos a Deus pedindo marido, uma esposa. Oramos a Deus pedindo uma casa própria. Oramos ao Senhor pedindo um concurso. Oramos ao Senhor pedindo um bom emprego. Nós pedimos muitas coisas a Deus. Mas muitos de nós, quando recebemos, Senhor, obrigado. Agora eu vou usufruir do que Tu me deu. É meu. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que tudo o que Deus nos dá pertence a Ele. Continua sendo dele. E ela declara, verso 27 e 28, para mim, está lá no quarto do nosso filho, que se chama Samuel, e que tem esse nome porque eu creio que nós somos frutos de um grande milagre, que Deus ouviu a nossa oração, e lá no quarto do nosso filho, lá tem um quadro com esse versículo. Verso 27 e 28. Por este menino orava eu. O Senhor me concedeu a petição, pelo que também eu agora o entrego ao Senhor. Meus irmãos, gratidão verdadeira não é simplesmente dizer obrigado. Muitos agradecem com palavras, mas Ana agradece com entrega. Você é grato pela sua família? Quantos aqui são gratos pela sua família? Entregue sua família a Deus, meu irmão. Você é grato pelo seu trabalho? Levante sua mão, você é grato pelo seu trabalho? Consagre o seu trabalho a Deus. Você é grato pela sua saúde, pelo seu vigor físico? Use para a glória de Deus. Gratidão não é dizer obrigado. Eu tenho a minha filha de 2 anos.
ela está o tempo inteiro ganhando presente. E ela ganha o presente, simplesmente pega, vira as costas e vai embora. Aí eu digo assim: Clarice, vai lá e diga obrigado. Ela olha assim para mim: diga obrigado. Aí ela vai lá: obrigado. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que revela a gratidão, irmãos? Eu vou fazer um culto de ação de graças. Irmãos, eu acho maravilhoso. Inclusive, eu estou devendo fazer um culto de ação de graças. Mas não é palavra de gratidão, não é culto de ação de graças que revela essa exultação, essa alegria, essa gratidão a Deus. É entrega. É consagração ao Senhor. Quando nós consagramos algo que nós recebemos de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor me deu, e é do Senhor. É para a glória do Senhor. Gratidão verdadeira gera consagração. E eu vou dizer mais, outra coisa importante que nós aprendemos com o Ana aqui, é que uma pessoa que tem uma fé madura, ela abre mão do controle. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, desde que a gente já aprende, isso já vem, é configuração de fábrica. É configuração de fábrica. A criança vem, ela já pega o brinquedo e diz o quê? É meu. E a nossa tendência é dizer: é meu carro, é minha casa, é minha vida, é minha saúde, é meu trabalho, é meu dinheiro. Mas sabe que ao olhar para Ana, o que nós aprendemos? É que quando nós temos uma fé madura, nós entendemos que nada pertence a nós. Tudo pertence ao Senhor. Ana entrega o que mais ama nas mãos de Deus. Ela entrega o seu melhor para o Senhor. Meu irmão e minha irmã, nessa noite eu te encorajo, como Deus também falou ao meu coração: entregue o seu melhor ao Senhor. Consagre o seu melhor a Deus. E por fim, em último lugar, eu gosto sempre de terminar o culto aqui cantando. Gosto de terminar louvando a Deus. E aqui, nós vemos que o texto termina também com Ana louvando a Deus. E Ana, meus irmãos, ela faz uma oração que depois vai se tornar um cântico. Versículos de 1 a 11, nós temos o cântico de Ana. Uma oração de louvor ao Senhor. E o que nós aprendemos com esse cântico de Ana é que Deus governa soberanamente todas as coisas. Humilha os orgulhosos e exalta os que dependem dele. Meus irmãos, o cântico de Ana é uma das grandes declarações teológicas do Antigo Testamento. Eu poderia tirar 2 domingos só para expor sobre o cântico de Ana. De tão rico que é esse cântico. Inclusive, alguns intérpretes do Antigo Testamento vão dizer que o cântico de Ana vai servir de estrutura para todo o livro de 1 Samuel. Esse texto é fantástico. É um hino que nós poderíamos aqui fazer uma adaptação e louvar a Deus aqui na igreja. É um hino de exaltação ao Senhor. E ela começa exaltando a Deus, verso 2, ela diz o quê? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Por que ele está falando isso, irmãos? Por causa de Baal. Ela está falando isso por causa de Baal, dos Baalins, daqueles que estão buscando a fertilidade, as bênçãos nos falsos deuses, que são deuses com D minúsculo, que a Bíblia diz que eles não existem. Eles são obra de mãos humanas, porque de fato só existe um Deus, e é o Senhor. E é isso que Ana vai falar. Baal é um pedaço de pedra. Azerá é um pedaço de pedra. Astarote é um pedaço de pedra. Mas há um Deus que está sentado em um alto e sublime trono e que governa todas as coisas. E o nome dele é o Senhor, o Deus a quem nós servimos. E ela diz: não há santo como o Senhor. Depois ela vai mostrar o padrão do reino de Deus. E ela vai dizer: os fortes são quebrados e os fracos são fortalecidos. Os fartos passam fome e os famintos são saciados. A estéril dá a luz e o orgulhoso é abatido. Isso revela o modo de Deus agir. Ele inverte as expectativas humanas. E o ponto culminante de toda a história, irmãos, é o versículo 10. Caminhando para a conclusão da nossa mensagem de hoje. No versículo 10, Ana fala uma coisa que até o momento não faz sentido. Porque até o momento em toda a Bíblia, não há um rei em Israel.
E no verso 10, Ana, na sua canção, ela termina a canção dizendo o quê? O Senhor julgará as extremidades da terra, Ele dará força ao seu rei, e exultará o poder do seu ungido. Quem que fala isso? Ana. Agora, irmãos, note, Israel nem tem um rei. Mesmo assim, Ana profetiza que Deus levantará um rei ungido. Isso prepara o caminho para Davi, que prepara o caminho para Cristo. Meus irmãos, Deus reina quando tudo parece desgovernado. Mesmo no caos dos juízes, Deus está fazendo com que os seus planos se cumpram. A gente olha para nosso país, a nossa nação, a gente vê todo o caos político, financeiro. Qual é a perspectiva de futuro? Meus irmãos, a paz do crente não está na perspectiva de futuro, não está nos prognósticos dos especialistas políticos ou dos especialistas econômicos. A nossa paz está na mão daquele que tudo governa, no Senhor. Deus reina quando tudo parece desgovernado. E outra coisa interessante que nós vemos aqui é que Deus resiste aos soberbos. Ana fala isso várias vezes. A autossuficiência nunca vence diante de Deus. Os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Ana, desprezada por Penina, agora está cantando diante de toda uma nação. Ana, que não podia ter filhos, agora tem um filho. O seu filho se torna, naquela época, antes dos reis, o maior líder de Israel. O que será que Penina pensou? Fica para outra causa, outro momento. Mas Deus exaltou os humildes, aqueles que se humilham. Mas eu gostaria, irmãos, de concluir fazendo a pergunta mais importante dessa noite. Como que esse texto aponta para Cristo? Eu creio que toda a Bíblia aponta para Cristo. Presta atenção, irmãos. 1 Samuel começa com o relato de uma mulher estéril. E essa mulher está clamando por um filho prometido. Isso ecoa em outros nascimentos miraculosos. A história do povo de Israel, só o que tem é mulher estéril querendo ter filho. Isaac, filho de Sara. Os irmãos se lembram disso? Sansão, filho de Manoá. João Batista, filho de Isabel. E todos esses nascimentos apontam para o maior de todos eles, Jesus Cristo, nascido de uma virgem. Talvez o maior de todos os milagres. Milagre maior, irmãos, não é uma mulher estéril ter filhos. Milagre maior é uma mulher virgem ter filho. Maria é o cumprimento disso. E assim como Samuel, ele, Jesus, seria instrumento de restauração em Israel. Cristo é o restaurador definitivo. Mas o mais interessante disso é que o cântico de Ana antecipa outro cântico lá em Lucas capítulo 1. Quando uma virgem engravida e canta um cântico praticamente idêntico ao de Ana. O mais fantástico é isso. O Magnificat, o canto de Maria, louvando ao Senhor. E Maria vai dizer: Deus derruba os poderosos, Deus exalta os humildes, Deus enche os famintos e Deus cumpre as suas promessas. Meus irmãos, Samuel cresce, unge Davi. De Davi vem o Messias, pois Cristo é o verdadeiro rei ungido que foi anunciado por Ana. Ana disse: o Senhor que dá força ao seu rei e exalta o seu ungido é Cristo. Ele, Cristo, é o rei justo que Israel precisava. Ele, Cristo, é o sacerdote perfeito. Eli, Ofni e Finéias, ímpios. Jesus é o rei. Ele é o profeta final maior que Samuel. Ele é o salvador que ouve o clamor dos aflitos. Mas o mais fantástico, irmãos, nós nos surpreendemos ao ver Ana entregar o seu filho primogênito. Mas a Bíblia fala de um Deus que entregou o seu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, assim como Ana, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados. E assim como Samuel mudou a história de Israel, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Jesus pode mudar e pode transformar a sua vida.
Quando Juízes termina, tudo parece perdido. Mas 1 Samuel começa mostrando que Deus já estava agindo. Enquanto a nação afundava, Deus trabalhava. Enquanto líderes falhavam, Deus ouvia uma mulher chorando. Enquanto Israel buscava reis humanos, Deus preparava o seu rei eterno. Meu querido amigo e amiga, meu irmão e minha irmã, talvez a sua vida hoje pareça um capítulo de Juízes. Confusão, dor, silêncio, sofrimento. Mas o Deus de Ana continua reinando. Ele ouve, Ele age, Ele humilha o soberbo, Ele exalta o humilde, Ele levanta reis, Ele cumpre promessas e, acima de tudo, Ele nos deu Cristo, o Rei incomparável. E aí, Cristo já está reinando sobre a sua vida? No período de Juízes dizia assim, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. E você tem feito o que quer? Você tem andado pelos seus próprios caminhos? Você tem entregue sua vida para servir os próprios desejos do seu coração, os seus próprios planos? Abra mão disso e entregue tudo nas mãos do verdadeiro Rei, o Senhor. Esse é o chamado para você nessa noite.